tudo bem? Bom, é bom ver vocês novamente. Agora a gente vai falar sobre mais um assunto muito importante de língua portuguesa. Muitas pessoas ficam em dúvidas, mas a gente pode tirar essas dúvidas hoje. Quais são os termos essenciais de uma oração? Língua portuguesa, professora Marcela, muito bom ter vocês aqui. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não percam nenhuma dessas maravilhosas aulas, dessas videoaulas que nós temos para vocês. Oração. Termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são quais? E aí? São os seguintes: sujeito e predicado. Esses são os termos, os chamados termos essenciais da oração. Como é que a gente pode identificá-los? Quais são os tipos deles, né? Existem sim tipos. A gente vai primeiro identificar quem é o sujeito. Bom, de acordo com Cunha e Sintra, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Então, o sujeito, para Cunha e Sintra, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Para Cordeiro e Coimbra, o sujeito é o termo que está em relação de concordância com o verbo. Então, para Cordeiro e Coimbra, é o termo que está em relação de concordância com o verbo. Bom, tudo bem. São mais alguns conceitos com relação ao que é sujeito. Mas agora nós vamos partir para um ponto muito importante. Tipos de sujeito. Sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. O menino pulou o muro. Sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? O menino é o sujeito dessa oração. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Menino. A gente vê aí um só núcleo? Então, se nós temos um só núcleo, nós temos então um sujeito simples. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Ele e eu somos da mesma raça. Quem é o sujeito? Ou quais são os sujeitos dessa oração? Ele e eu são os sujeitos da oração. Mas então a gente encontra quantos núcleos? Quem são os núcleos desse sujeito? Ele, eu, são os núcleos. São dois? Se são dois ou mais de dois, então nós temos sujeito composto, certo? A gente tem agora o sujeito oculto ou determinado. É aquele que não está claramente expresso na oração, mas podemos identificá-lo. Geralmente a gente vai identificar ele como eu e nós. Então a gente vai identificar como primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Exemplo: falamos com você todo dia. Falamos com você todo dia. O verbo falamos nos dá a identificação de quem é esse sujeito que não está aí expresso, né? Quando a gente fala falamos, a gente identifica então o sujeito como sendo a primeira pessoa do plural. Nós falamos, certo? Então aí a gente identifica que é um sujeito oculto ou determinado. Quando a gente fala escrevo muitas cartas aos meus amigos, escrevo. Quem seria o sujeito de escrevo? Qual é a pessoa identificada, que a gente pode identificar que não está claramente expressa na oração? Escrevo. Quando você diz escrevo, você identifica logo que é a primeira pessoa do singular. Eu escrevo muitas cartas aos meus amigos. Então, a gente pode verificar que o sujeito oculto ou determinado, ele não identifica claramente na oração, mas não significa que a gente não possa saber quem são, né? Aí a gente vê que eu e nós faz parte do sujeito oculto ou sujeito determinado. Vamos continuar, sujeito indeterminado. Agora você vê que não se pode identificar ou não se quer identificar. Embora a gente tenha sempre a dica de que no sujeito indeterminado você vai identificar que existe uma terceira pessoa do plural ou uma terceira pessoa do singular acompanhada do pronome si, né, que serve como um índice de indeterminação do sujeito. Exemplos: chamaram você. Chamaram indica que o verbo está na terceira pessoa do plural. Você não sabe quem foi ou quem foram as pessoas, né?
melhor dizendo, mas você identifica que é uma terceira pessoa do plural. E isso já te dá, então, a dica de que é um sujeito indeterminado. Precisa-se. Precisa estar na terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Precisa. E o se, que é o pronome que a gente utiliza como índice de indeterminação do sujeito. E quando a gente vai para outra oração, nesse mesmo período, né, a gente tem duas orações, né? Precisa-se de algo bom, não se precisa de algo ruim. A gente tem a primeira oração, precisa-se de algo bom, e a segunda, não se precisa de algo ruim. Não se precisa. O precisa está após o se, mas não significa que deixou de ser sujeito indeterminado. Ele está após, o se está na frente do precisa por causa do não, né? Aí já é um assunto de colocação pronominal que a gente pode ver depois. Mas então a gente pode identificar que também há a terceira pessoa do singular com o pronome se. Nessas duas frases nós vemos sujeitos indeterminados. Terceira pessoa do plural, ou melhor, do singular, com o pronome se como índice de determinação do sujeito. Então, no sujeito indeterminado, nós temos a terceira pessoa do plural, ou a gente pode ter a terceira pessoa do singular com o pronome se. Vamos continuar os assuntos. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. É quando se diz que não pode ser atribuído a ninguém. O que se diz não pode ser atribuído a ninguém ou a alguém, ou não pode ser atribuído a algo, como em verbos que expressam fenômenos da natureza. Quando você diz ventar muito agora, você vai dizer que quem foi que fez isso, né? Então, ventar é um verbo que indica um fenômeno da natureza, como chover, amanhecer, anoitecer, né? Então, indica que o sujeito é inexistente nessa oração. Há também sujeito inexistente quando o verbo haver está no sentido de existir, como nessa frase, há bons restaurantes aqui. Então, a fica no singular, né? O verbo haver fica aí no singular, não concorda com bons restaurantes, mas a gente já identifica, então, que esse verbo ele está indicando existir, né? Está com o sentido de existir. E então a gente pode notar que é a oração com sujeito inexistente. Também a gente pode dizer que verbos com haver, verbos haver, fazer e ir, indicando o tempo decorrido, também nos apresentam uma oração com sujeito inexistente, como há muito tempo não a visito. Faz 8 dias que eu a escrevo. Vai para uns 15 anos que eu não converso contigo. Há também o sujeito inexistente quando o verbo ser indicando o tempo em geral. O verbo ser indicando o tempo em geral. Como era tarde quando ela saiu. Então, o verbo ser, né? Aí nesse caso conjugado com o era, né? A conjugação é era. A gente vê então que ele está indicando também um tempo em geral. Bom, é isso. A gente vai agora para uma outra definição, a definição de predicado. De acordo com Cunha e Sintra, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. De acordo com Cordeiro e Coimbra, é o que resta da oração quando retiramos o sujeito. Bom, já sabemos o que é predicado, tudo aquilo que se diz do sujeito é o que resta da oração quando retiramos esse sujeito. Tipos de predicado. O predicado ele pode ser verbal, quando o núcleo é o verbo, ou um verbo, ou uma locução verbal, né? Mas não pode ser um verbo de ligação. Mércia fez todo o trabalho. Então, fez, esse verbo aí dá uma força, então ele dá essa força. Então, a gente vê que o verbo fazer nessa oração, ele nos indica que ele é o núcleo desse predicado. Então, o predicado ele é verbal. Predicado nominal, quando não é o verbo, o núcleo do predicado. Quando ao invés do verbo, a gente vê um predicativo como núcleo. E esse predicativo, ele vai vir acompanhado de um verbo de ligação. Lúcio parece nervoso. Então, nessa frase, nessa oração, a gente vê que o parece, ele não tem tanta força, mas o nervoso, ele tem mais força. O predicativo desse sujeito, o predicativo que é algo que se diz, né, do sujeito Lúcio, né, a gente vê que é mais forte. Então, o nervoso é mais forte aí. Há também o predicado verbo nominal, quando os núcleos são um verbo e um predicativo. Lembrando que o verbo não pode ser de ligação.
Paulo riu despreocupado. Paulo riu despreocupado. Rir, nesse caso, o verbo rir, ele apresenta uma força, né? Ele nos dá uma força maior aí. E despreocupado também. Então, a gente pode ver que o verbo e o predicativo têm força. Então, são os núcleos desse predicado. Bom, gente, obrigada por ter assistido esta aula. Vejo vocês em breve. E estudem sempre os conteúdos. Até logo!